Bora falar também sobre o acordo da Globo com 9 times que integram a Libra. Como é que vai funcionar a partir de agora? O acordo é oficial. Payet se declarando ao Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças, tudo isso a partir de agora. Pessoal, meu nome é Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes. Hoje, além desse canal, sou blogueiro no R7, comentarista no 98 Esportes, além de participações às segundas-feiras no Band Esportes e na terça no programa Os Donos da Bola da Band. Para começar esse vídeo, para contar que a Globo anunciou nessa sexta-feira um acordo com os clubes da Libra, exceção ao Corinthians. Na teoria seriam 10 times, sem um timão foram 9. Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória. Esses 9 times terão direito a um contrato de 1 bilhão e 300 milhões de reais por temporada, além de 50% da receita líquida do pay-per-view. Estima-se que esse valor chegue a 200 milhões de reais. Na TV aberta, a grana vai ser dividida 40% de maneira igual, 30% de acordo com o número de partidas transmitidas em TV aberta e mais 30% de acordo com a classificação final. O pay-per-view é que vai continuar com as distorções bastante significativas. E a ausência do Corinthians no primeiro momento até soa ruim. Em vez de 1 bilhão e 300 milhões de reais, o valor vai cair em mais ou menos 140 milhões de reais. Isso se o Corinthians de fato fechar com um forte futebol. Mas se esse bloco de 9 times perde 140 milhões de reais, a divisão acaba ficando melhor para todos os times. Isso porque a estimativa é de que o Corinthians fosse ter direito a algo entre 200 e 250 milhões de reais. Então perde-se 140 milhões, mas sai um clube que poderia ficar com até 250 milhões de reais. O bolo vai garantir mais dinheiro aos integrantes. Só um detalhezinho importante, de toda essa grana que eu citei, 3% será destinado a clubes que integram a Libra, mas jogam a Série B. Nicola, mas eles vão ter direito a só 3%, calma. Além desses 3%, esses times também vão discutir com outras parceiras, eventualmente até com a Globo, um outro contrato para direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Esse acordo com a Globo prevê os anos de 2025, 26, 27, 28 e 29, direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. E você, o que pensa? É bom negócio, não é? Corinthians ainda não se posicionou se fica na Libra para fazer parte desse bloco ou se fecha com um forte futebol, sonhando com mais dinheiro. A ideia do Corinthians é receber no mínimo a mesma coisa que o Flamengo. Bora falar agora sobre Dimitri Payet, o meio-atacante francês que tem encantado torcedores do Vasco. Ele concedeu uma entrevista ao jornal L'Équipe, fazendo uma série de revelações extremamente importantes. Primeira delas, de que depois de deixar o Olympique de Marseille, ele estava muito mal e que o Vasco o salvou. Dá uma olhada nas declarações, abre aspas. Para ser sincero, a ferida da saída do Marseille nunca vai cicatrizar. O rompimento foi brutal e muito difícil para mim. Quando cheguei ao Brasil, eu estava no chão. Foi difícil. Eu não conseguia ver onde poderia me recuperar. Obrigado ao Vasco e aos torcedores que me ajudaram a me reerguer. Foi o amor deles que me salvou. Declaração bem legal que fez com que o torcedor vascaíno ficasse ainda mais apaixonado pelo camisa 10. O Payet completou: eu precisava dessa paixão. Se eu não tivesse isso, teria morrido lentamente. Adoro quando os torcedores são exigentes. A relação que eu tinha com a torcida do Marselha é a mesma em relação à do Vasco. Fecha aspas. Quero que você dê uma nota de 0 a 10 para o Payet. Use o espaço para comentários e avalie. Combinado? Deixa eu começar com o assunto da súmula do jogo do Vasco de ontem, com a equipe do Água Santa, porque o árbitro Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, olha aqui, eu fiz questão até de imprimir, né, a súmula. Ó, aqui você tem a equipe de arbitragem, as escalações, tá? Aqui você tem os autores dos gols e os cartões amarelos das duas equipes, que tem a outra página também, aqui ó. E eu quero chegar aqui, porque foram 21 cartões mostrados, isso mesmo, foram foram 12 cartões amarelos para a equipe do Água Santa e mais 2 vermelhos. Para o Vasco da Gama, foram 6 cartões amarelos. Os cartões amarelos do Vasco foram para o Verratti,
Medel, Léo Paê Rossi e Matheus Carvalho. Esses aí tomaram cartão amarelo. E na descrição sobre por que aplicou o cartão vermelho, olha o que escreve o árbitro Rafael Klein, lá do Rio Grande do Sul. Aos 38 minutos do segundo tempo, expulsei com vermelho direto João Vitor da Silva Marcelino do Vasco da Gama S.A. Após o gol da sua equipe, ele saiu do seu banco de suplentes e dirigiu-se à área técnica da equipe adversária, provocando o adversário de camisa número 7, o senhor Neilton Meira, proferindo as seguintes palavras. Vai comemorar agora seu... Fala aqui um palavrão. O referido atleta, com gestos de mão fechada, intimou o seu adversário para brigar, não chegando às vias de fato após a expulsão. Após a expulsão, o atleta teve que ser contido por membros da sua comissão técnica, pois dirigiu-se ao árbitro assistente, senhor Jorge Eduardo Bernardi, questionando e dizendo: por que me expulsou o seu filhinho? Ressaltou que essa atitude gerou um conflito generalizado em ambas as equipes. Aqui ele bota número 38, eu falei aos 38 minutos, não. Aqui é no minuto número 48, porque ele bota mais 3 aqui. Então, gente, por que eu estou lendo tudo isso da súmula? E ainda diz mais aqui a súmula. É que o nosso zagueiro João Vitor, ele provocou um tumulto generalizado e tentou, podemos assim dizer, tentativa de agressão ao senhor Neilton, que também andou provocando o Vasco o tempo todo, depois do jogo, brigou lá com o Medel. E aí o ato escreve aqui, informo que aos 48 minutos do segundo tempo, com o jogo paralisado após conflito generalizado, pessoas identificadas com a camisa do Vasco da Gama SAF invadiram os arredores do campo de jogo, sendo possível identificar somente o senhor Ricardo Benarros Rosenberg, responsável pelos gandulas da partida. O mesmo foi retirado dos arredores do campo de jogo após discutir com o atleta número 7, Neilton, da equipe do Água Santa. Informo que o jogo ficou paralisado por 8 minutos a partir dos 47 minutos do segundo tempo em razão do conflito generalizado de ambas as equipes. E ele informa mais aqui, informo que aos 48 minutos do segundo tempo, com o jogo paralisado, foram arremessados para o campo de jogo objetos como copos contendo líquido, latas, no plural, latas de refrigerante, garrafa de água, uma garrafa, e chinelo. Os referidos objetos partiram da torcida do Vasco da Gama SAF, que se encontrava atrás dos reservados. Reservado, como diz lá no Rio Grande do Sul, reservado é o banco de reservas, né, aqui na nossa linguagem. Por que eu trouxe isso aí? Isso vai dar um trabalho para o departamento jurídico do Vasco da Gama, tanto na defesa do João Vitor, como também na questão do estádio. No mínimo, o Vasco vai pagar uma multa pesada aí por causa desses arremessos de objetos, certo? Deixa eu trazer o Galdames, que ele falou na zona mista sobre a classificação da Copa do Brasil. Si soy sincero, no lo imaginaba, pero llevo mucho tiempo trabajando para esto, mucho tiempo, así que no estoy sorprendido porque el trabajo al final paga, pero sí también estoy con los pies en la tierra y con muchas ganas de seguir trabajando. Me parece que este es el camino y estoy feliz de poder ayudar al equipo con asistencia y goles. Galdames, diante de tudo que aconteceu na partida, o Vasco sai mais preocupado com a atuação ou sai mais fortalecido? Me parece que más fortalecido, porque si hubiésemos quedado eliminados hubiese sido muy duro. Pero como conseguimos la clasificación, siento que nos sirve como un llamado de atención, porque no podemos volver a repetir el segundo tiempo que tuvimos hoy. Y de eso estamos muy conscientes. Lo hablamos en el vestuario como grupo y estamos muy conscientes de que si nosotros sacamos un poquito el pie del acelerador, sufrimos. Así que tenemos que jugar los 90 minutos, los 95 minutos, los 100 minutos, lo que sea, a 100 por hora.
es lo que nos queda a nosotros y que no haya servido de enseñanza esto de hoy. Gracias a Leo pudimos clasificar, así que se haga una anécdota solo este segundo tiempo. Galdames, muitos vascaínos já estão brincando, parece que você tem 5 anos de casa, né? Como é que foi essa adaptação rápida? O que te ajudou a entrar tão rápido no esquema do Vasco aqui? Bueno, la verdad, Gary fue un pilar fundamental en mi llegada acá, lo dije del primer día. Venía con muchas ganas de jugar, venía de mucho tiempo sin jugar en Génova, pero soy una persona que no se rinde fácil y estuve estos 6 meses trabajando para encontrar un lugar y poder jugar. Por suerte ahora las cosas están saliendo bien y solo me motiva a seguir trabajando para poder seguir ayudando al equipo. Aí o Galdames, né, falando sobre o Medel, que o ajudou bastante, ele que a cada jogo parece que está mais entrosado com a equipe. Vasco chegou a 8 jogos de invencibilidade, é importante a classificação, mas deu um susto tremendo em todo mundo. O zagueiro Gary Medel e o Pablo Galdames, eles não foram convocados para os amistosos do Chile, agora no final desse mês de março, na data FIFA. E foi anunciado hoje o Cleiton Silva, oficialmente, o jogador já está inscrito e fica à disposição do técnico Ramon Dias para jogar ao Campeonato Carioca, né? Já no próximo domingo contra o Nova Iguaçu. Vasco amanhã já faz seu treino final. Não tem tanto tempo assim de preparação, hoje foi mais para descansar e ver aí, prestar atenção no jogo, porque fazia um belíssimo jogo no primeiro tempo e na segunda etapa, que a gente viu, foi um Água Santa melhor, um Vasco dando mais sorte, tendo mais sorte do que juízo na partida, como diz a moçada. Mudando aqui de assunto, minha gente, sobre televisão. A Libra, que é uma das 3 ligas que a gente tem, hoje ela tem 19 clubes, ela assinou um acordo com a TV Globo pelos direitos de transmissão do Brasileirão com exclusividade até 2029. Nesse contrato tem TV aberta, TV fechada, tem pay-per-view e tem o stream. São 19 clubes, sendo 9 da Série A. Os da Série A são Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Bahia, Corinthians, Bragantino, Atlético Mineiro, Grêmio e Vitória. Os outros clubes que estão na Libra são ABC, Brusque, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Paysandu, Ponte Preta, Sampaio Correia e o Santos. Muitos deles estão na Série B do Brasileirão. Cadê os outros clubes? E aí? E os outros clubes? Bem, através das suas ligas, eles também estão negociando com a TV Globo. A TV que vai pagar aqui um acordo de mais de 6 bilhões de reais por um contrato de 5 anos. Então, é um contrato bastante interessante para os clubes e que eles estão olhando também para Vasco da Gama, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Atlético Paranaense, Fortaleza, que são times da Série A, como o próprio Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Juventude, outro que subiu agora, né? Então são clubes importantes. Você tem um América Mineiro, você tem um Ceará, você tem aí o Remo também, para você cuidar, você tem... Aqui eu não vi o nome do esporte, né? Você tem o esporte, o Náutico, o próprio Santa Cruz, que tem uma imensa torcida, são clubes importantes em termos de televisão também. Então, os outros clubes estão de olho nesta negociação e nos próximos dias a gente vai ter novidades quanto a isso. Fala aí, minha rapaziada vascaína, saudações, né? Olha aí, depois dessa confusão aí, né, na classificação do Vasco na Copa do Brasil, a equipe pode acabar sofrendo aí algumas punições, né? Espero aí que seja talvez só multa, né? Porque alguns torcedores acabaram arremessando algumas coisas dentro do campo, né? Na verdade, caiu ali na área perto do banco de reservas, como foi relatado na súmula, né? E o árbitro botou pesado essa súmula aí, né? E o Vasco talvez aí pode sofrer multas, né? E espero que não venham de novo querer prejudicar o Vasco, ainda mais no bom momento que o clube está vivendo agora, de querer
tirar São Januário do Vasco, né? De novo. Acho que dessa vez isso aí também não deve acontecer, né? Uma grande confusão entre os jogadores, gente da comissão técnica. Olha, rapaz, foi complicado essa classificação do Vasco aí na Copa do Brasil. Foi sofrido dentro de campo, né? Um jogo que parecia se tornar fácil demais, acabou ficando complicado, né? E o Vasco ali passou um sufoco, né? Deu aquele frio na barriga, né? Para não acontecer tudo de novo de ser eliminado precocemente na Copa do Brasil, né? Mas graças a Deus aí deu tudo certo. O Vasco está classificado para a terceira fase, já lucrou aí mais de 5 milhões na Copa do Brasil, né? E vai enfrentar amanhã a equipe do Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca. E essa partida contra o Água Santa também serve aí de aprendizado para o Vasco, né? Que não pode dar mole. O jogo só está ganho completamente quando o juiz apita, né, pela última vez, terminando a partida. Enquanto isso não acontece, o jogo não está ganho. Então não pode dar bobeira, né? Um placar de 2-0, o Vasco viu o Água Santa vir para cima, virar a partida. E o Vasco tem que correr atrás ali com poucos minutos de empatar o jogo e se classificou nos pênaltis, né? Que é um drama, né? Mas é isso aí, torcedor. Dê sua opinião aí, né? Escreve aí nos comentários sua opinião. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações.